Vamos continuar falando sobre o mesmo tema, o anúncio do nascimento do primogênito de Maria. Na sequência, então, é o ponto 5, a natureza divina do primogênito de Maria. Vejam aí sobre esse menino. Vamos ler o 32. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. 35, leamos. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Vejam que esse bebê, ele é divino, ele é Deus. Nós sabemos que passamos a existir na concepção, mas aquele que nasceria da Virgem já existia antes mesmo da sua concepção milagrosa. Nós existimos quando nosso pai e nossa mãe se uniram, nos conceberam ali naquele momento. Daquele momento nós passamos a existir. Por isso que é um assassinato o aborto, porque a pessoa passa a existir através desse momento. Mas o filho de Maria não, ele já existia antes de Maria. Que coisa gloriosa! Ele existe antes. Ele existe antes mesmo de Abraão. Ele existe antes mesmo do próprio mundo existir. Diz no texto: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ele existia, sempre existiu, não em forma humana, ele estava na glória. Nós cremos na doutrina da Trindade. Deus é um, mas subsiste em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, o Deus Filho foi colocado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e ele vai tomar forma humana. O Verbo se fez carne. Enquanto Maria só passou a existir em sua fecundação, o filho que ela teria já existia em sua natureza divina. Essa é a coisa que se revela aqui. A eternidade do Filho de Maria só é possível porque ele é a segunda pessoa da Trindade. Começa o Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós sabemos que só um é eterno, o Deus vivo e verdadeiro. Então, se ele é eterno, ele é quem? Deus. Por isso que o nome dele é chamado Emmanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus no nosso meio, Deus caminhando entre nós em forma humana. No Antigo Testamento, a presença de Deus era simbolizada pelo tabernáculo. Foi a primeira construção no Velho Testamento, lá no deserto. Então, aquele tabernáculo representava a presença de Deus no meio do seu povo. Por isso que ele ficava no centro do acampamento. Depois, com a construção do templo por Salomão, Deus se manifestava na casa de oração feita por Salomão. Mas agora, no Novo Testamento, ele já não está mais no tabernáculo, ele não está mais no templo construído por homens, ele tem um corpo humano. Ele é Deus encarnado, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Jesus afirmou em seus ensinos da sua igualdade com o Pai. Ele diz uma certa feita:
Eu e o Pai somos um. O que o Pai faz, eu faço também. E aceitou a adoração. Ele não só se considerou igual ao Pai, e se você ler o Evangelho de João, você vai perceber que as autoridades judaicas queriam apedrejá-lo porque ele dizia que era igual ao Pai. Por isso que eles tinham ódio do Senhor Jesus Cristo. E ele, diferente dos anjos, por exemplo, João, quando recebe a revelação do Apocalipse, ele se prostra diante do anjo. O anjo disse, não me adore. Adore a quem? Adore a Deus. Agora, quando Jesus apareceu a muitos ali pelo caminho, cito o duvidoso Tomé, ao ver Jesus ressurreto, disse, Senhor meu e Deus meu. Ele aceitou a adoração. Lembre que na tentação ele disse, só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Ele aceitou o culto, ele aceitou a adoração, então ele é o Deus. A divindade do Filho de Maria revela que não precisamos de nenhum tipo de acessório, porque ele é o Deus vivo e verdadeiro. Se você crê em Jesus, você não precisa de Maria, não precisa do pastor, não precisa da igreja, não precisa dos santos, porque ele é Deus, ele é tudo. Então você já tem o que é suficiente. Você não precisa de adorno, você não precisa de boas obras, você não precisa de ser uma pessoa pura. Aí é um requisito no sentido de vida. A vida sua tem que ser pura, mas não é necessária a vida pura para ser salvo, porque a salvação é através unicamente de Cristo Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então você já tem o que é suficiente, você tem Jesus. A natureza divina de Jesus pode-se perceber de maneira coletiva e individual de todos que fazem parte da igreja divina. Nós sabemos quem ele é individualmente e nós sabemos quem ele é coletivamente, porque o Espírito Santo sempre está revelando Jesus para nós. Jesus, sendo Deus, conhece a dor mais oculta do nosso corpo e de nosso espírito e tem poder para eliminar qualquer aflição da nossa existência. Ele é o Deus. Ele diz no Apocalipse, eu conheço as tuas obras. Ele sabe tudo o que se passa. Quando alguém foi levado a ele, e ele olhou para esse rapaz e disse, eis aí o homem direito, Natanael. A Natanael disse, de onde o senhor me conhece? Antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Então, se você está com a dor no corpo, você está com a dor na alma, se você está com alguma incomodação, eu quero lhe dizer que Jesus sabe tudo o que está acontecendo na sua vida. Senhor, tu me sondas, me conheces, sabe o meu deitar, o meu levantar, de longe penetras no meu pensamento, e ainda não saiu palavra alguma, o Senhor conhece todas. Jesus, sendo Deus, precisa ser adorado com toda reverência e amor pelos seus adoradores. Então, se fazendo todo o projeto, do Natal aí, dar presentes, receber presentes, comidas deliciosas, mas às vezes não há lugar para o verdadeiro, para aquele que deve ser adorado, o Senhor Jesus Cristo.